Bom, hoje é a nossa sexta aula a respeito do Espírito Santo. Tá? Então, nós começamos... Pode passar o slide. A gente estudou sobre a pessoa do Espírito Santo, a divindade do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento, que é diferente, a maneira que ele agia. Tá? O Espírito é o mesmo, muda o quê? O jeito que ele agia, como que ele agia diretamente no homem. E hoje a gente vai iniciar o quarto item, que é o batismo. O batismo do Espírito Santo. No meio evangélico existem algumas divergências sobre o batismo do Espírito Santo. E essa divergência acontece porque existe a maneira que o Espírito Santo batisma, bíblica, e existem algumas outras maneiras que foram inventadas, idealizadas, que não tem nada a ver com a Bíblia. Né? Tudo que a gente tem que ensinar é o que está na Bíblia. O que está fora da Bíblia é mentira. Tá? Deus não deixou nada oculto para a gente. Né? Está na Bíblia, é revelado. Está fora da Bíblia, não tem nada a ver com o Espírito Santo. Então, definição: o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito é a união orgânica do crente com Cristo e com outros crentes, tá? Que coloca espiritualmente no corpo de Cristo, nos coloca espiritualmente no corpo de Cristo. Então é uma união orgânica. Por quê? A gente tem o corpo físico, o Espírito Santo vem fazer morada dentro desse corpo. Então é uma união. O Espírito Santo une o cristão com Cristo e une os cristãos como igreja. Por que orgânica? Porque é corpo, estamos juntos. Tá? A controvérsia com respeito ao batismo do Espírito Santo se deve a alguns tipos de confusão. Tá? Quais são as confusões? Confusão dispensacional. O que é dispensação? Hoje nós estamos na dispensação da igreja, o período da igreja, a época da igreja. Então a confusão quanto à distinção entre o povo israelita, Israel, e a igreja. São duas coisas diferentes, tá? O povo de Israel e a igreja. Aquele que acha que a igreja começou com Abraão, não vai entender o que aconteceu no dia de Pentecoste. Então a igreja não começou com Abraão, com as promessas de Abraão. A igreja começou no dia de Pentecostes. Tá? Nem o que significa o batismo do Espírito Santo. São duas coisas diferentes. O evento no dia de Pentecostes forma um todo com a obra salvadora. A obra salvadora começou lá no Jardim do Éden, quando Deus profetizou, né? Que a descendência do homem pisaria na cabeça da serpente. Estava falando de Cristo. E que a serpente morderia o seu calcanhar, a crucificação de Cristo. Tá? Então começou lá. Então, forma um todo com a obra salvadora de Jesus, formando um paralelo às festas judaicas. Então, as festas judaicas simbolizavam o que ia acontecer com Cristo, tá? Profecias, que tipificavam a obra do Messias. Páscoa. A Páscoa profetizava a morte de Cristo. Então, o povo de Israel estava lá escravizado no Egito. Então, eles comemoraram a Páscoa. Eles imolaram, mataram o cordeiro e pintaram os batentes da porta. O espírito de morte veio, cada porta que ele passava que tinha um batente, ele passava para outra casa, simbolizando a morte de Cristo e a nossa salvação. Depois da ressurreição de Cristo, é a festa das primícias, a colheita. Então Israel tinha a festa das primícias, as primeiras colheitas. Isso significa o quê? Cristo sendo ressuscitado. E o dia de Pentecostes, a colheita em si. Tá? E o que acontecia? Eles agradeciam. 50 dias depois eles tinham o dia de Pentecostes, era para agradecer o quê? A colheita. Essa colheita que aconteceu nas primícias. Então, resultado da obra de Cristo iniciando a sua igreja. A igreja iniciou-se no dia de Pentecostes. Tá? Então, a primeira confusão é essa dispensacional. A segunda confusão ritual. Confusão com relação ao ritual. Há entre certos grupos ênfase demasiada na doutrina do batismo na água. Eles dão muita ênfase ao batismo na água.
identificando qualquer passagem que trata de batismo como uma referência ao batismo na água, ou, quando muito, que o batismo na água, o batismo do Espírito Santo acontece naquele momento. Não, ele acontece antes. Então você é salvo quando o Espírito Santo vem habitar dentro de você. E depois você se batiza na água. O batismo na água é um ritual. O Espírito Santo não desce em você, não habita em você quando você está sendo batizado na água. Isso aconteceu antes. Então, a segunda confusão, que é o ritual. A terceira confusão, carismática, os dons. Então, eles confundem dons com o batismo do Espírito Santo. Isso acontece muito nas igrejas neopentecostais, tá? Nas pentecostais. Por quê? Muitos deles associam o batismo no Espírito Santo com dom de línguas. Então, se você não tem os dons de línguas, você não é batizado com o Espírito Santo. Isso é mentira, não tem nada a ver. Tá? Se este é o caso, então o batismo não acontece na hora de salvação. E nem todos os cristãos passam por essa experiência, porque nem todo mundo fala em línguas. Então, quem não fala em línguas não tem o batismo do Espírito Santo. Por isso que eles forçam em falar em línguas. Às vezes eles falam por falar, não sabem nem o que está falando. Então eles forçam, eles tentam forçar para dizer no meio deles, olha, eu sou salvo porque eu também falo em línguas, eu tenho o Espírito Santo. Então, também está errado, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, os pentecostais usam o livro de Atos para espalhar a doutrina de que o batismo do Espírito Santo é um tipo de segunda bênção, que ocorre sem tempo determinado, após a conversão. A ideia é uma segunda experiência com Deus. Tá? Uma segunda experiência com Deus. Para eles, esse batismo é identificado pelo falar em línguas estranhas. Para eles. Mas a Bíblia não ensina isso. Aqui tem um trecho, tá? De uma Bíblia de estudo pentecostal. Nessa Bíblia está escrito assim: o batismo do Espírito Santo é uma obra diferente e a parte de sua regeneração. Não. Você é regenerado quando o Espírito Santo vem morar em você. Você é recriado, você renasce. Regeneração. Então, aqui eles ensinam, o batismo do Espírito Santo é uma obra diferente e a parte de sua regeneração. Ou seja, você é regenerado, depois você recebe o Espírito Santo. Não, é uma coisa só, instantânea. Assim como a sua obra santificadora é distinta e complementa a sua obra regeneradora. Assim também seu batismo complementa a sua obra regeneradora e santificadora. Ser batizado do Espírito Santo é ser pleno no Espírito. No livro de Atos, o falar em línguas é um sinal visível, exterior, que acompanha, identificando o batismo no Espírito Santo. Esse batismo está tão ligado à manifestação externa de falar em línguas que esta deve ser considerada normativa quando se recebe tal batismo. Ou seja, quem não fala em línguas não é batizado do Espírito Santo. É isso que eles ensinam. Então, confusão carismática. É uma confusão. Nem todo mundo tem o mesmo dom. Então, tem o dom A e o dom B. Se eu tenho o B e não tenho o A, então eu não sou batizado com o Espírito Santo. Não tem nada a ver. Então, confusão dispensacional, confusão ritual e confusão carismática. Ok? Confusão terminológica. Então, certas pessoas têm confundido o batismo no Espírito Santo com a plenitude do Espírito Santo, que são duas coisas diferentes. Tá? Quando que você é pleno do Espírito Santo? Quando você se consagra. Você tem o Espírito Santo habitando em você. A Bíblia diz que você pode apagá-lo, entristecê-lo, por viver o quê? Alimentando a sua carne. Mas quando você faz ao contrário, conforme Gálatas ensina, você tem a plenitude do Espírito. Então, o batismo do Espírito Santo é diferente da plenitude do Espírito Santo. Você pode ser batizado do Espírito Santo, mas não ter a plenitude do Espírito Santo. Tá? Outra confusão, hermenêutica. O que é hermenêutica? É interpretação bíblica. Então, a interpretação bíblica tem uma regra, que se chama hermenêutica. Uma regra de interpretação das Escrituras é que as passagens descritivas devem ser interpretadas pelas passagens didáticas. Isso significa que experiências narradas na Bíblia não são necessariamente experiências que cada cristão terá, a menos que Deus prometa isso. Então, vamos comparar duas passagens, para a gente demonstrar que nem tudo que acontece na Bíblia vai acontecer com você. Tá?
Nem tudo. Então, Filipenses capítulo 1, do versículo 12 ao 13. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Então, Paulo está dizendo o quê? O que está acontecendo comigo? Está servindo para quê? Para que o Evangelho prossiga, tenha progresso. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Paulo estava dizendo, estou preso. Por quê? Por causa de Cristo. Então, tinha um progresso, porque todos da guarda do palácio ouviram ele pregar o Evangelho. Tinha um propósito, ele estava preso. Quer dizer que todos nós vamos ser presos? Não. Não. Filipenses capítulo 1, próximo, do 29 ao 30. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelos mesmos combates que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrentam. Olha a diferença. Na anterior ele está dizendo o quê? Que ele estava preso por um propósito, mas ele não disse que a gente ia ser preso. Aqui ele já está dizendo que nós foi dado o quê? O privilégio de sofrer por Ele. Todo mundo vai sofrer por Cristo? Sim. A Bíblia está dizendo isso. Então, essa hermenêutica, essa forma de interpretar a Bíblia também causa confusão sobre o batismo do Espírito Santo. Aqui Paulo está dizendo o quê? Eu fui preso. Não está dizendo, vocês serão presos. Aqui ele já diz, eu sofro e vocês também vão sofrer. Então, é diferença. Então, qual das duas deve ser encarada como regra para nós e em quê? Essa segunda. Ok? Então, confusão hermenêutica. Nenhum cristão tem dificuldade em reconhecer que, apesar de termos de lutar como cristãos nesse mundo, algo comum a todo crente, tá? Necessariamente não seremos presos e muito menos teremos a oportunidade de pregar o Evangelho à guarda pretoriana. Até porque ela não existe mais, né? A guarda pretoriana era a guarda do imperador romano. Não existe mais o Império Romano. Então, ninguém vai ser preso mais pelos romanos e ninguém vai pregar para a guarda pretoriana mais. Mas aqui todo mundo vai sofrer por Cristo, de um modo ou de outro. Então, confusão hermenêutica. Vamos estudar agora algumas passagens que tratam do batismo do Espírito Santo no Novo Testamento. Tá? No Novo Testamento. Mateus 3. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim, aqui é João Batista falando, né? Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Quem é o trigo? Os salvos. Quem é a palha? Os incrédulos. Tá? Então, Jesus está dizendo o quê? João Batista, ele os batizará com o Espírito Santo. Quem? Todos os cristãos. Todos os cristãos. Marcos, capítulo 1, versículo do 7 ao 8. E essa era a sua mensagem. Aqui também, João Batista, no outro livro. Depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Em Marcos. Lucas 3,16. João respondeu a todos, eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. João 1,33. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito, aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batizará com o Espírito Santo. Então, os 4 evangelhos, Jesus nos batizaria com o Espírito Santo. Todos, sem exceção de nenhum cristão. Tá? Falando em línguas ou não, batizado com o Espírito Santo. Tá, ok? Atos capítulo 1, versículo 5. Pedro, né? Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhe muitas provas indiscutíveis de que estava vivo.
Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Veja, vocês serão batizados. Vocês serão batizados. Evento futuro. Tá? Primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo a Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Pois em um só corpo nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Veja, em Mateus, Marcos, Lucas e João, foi dito o quê? Ele os batizará. Em Atos, Jesus disse: aguardem, que eu vou batizar vocês com o Espírito Santo. Já em Corinto, vocês foram batizados. Todos. Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4. Chegando o dia de Pentecostes, tá? O que era Pentecoste? Era a festa, como eu expliquei. A festa o quê? 50 dias depois da colheita. Eles faziam a festa de Pentecostes. Tá? Estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo. Pareciam, não eram. Pareciam línguas de fogo, que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Noutras línguas, não em línguas estranhas. Nesse dia de Pentecostes havia muito estrangeiro. Então, cada estrangeiro escutava em sua língua. Entendeu? Então, noutras línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Aqui é o início da igreja de Cristo. Esse é o início. Tá? Não foi lá em Abraão. Em Abraão a gente tinha a promessa. No dia de Pentecostes é a promessa sendo confirmada. Então, são essas passagens que tratam do batismo do Espírito Santo no Novo Testamento. Tá? Então, as pessoas que experimentaram o batismo no Espírito Santo. Quem não experimentou o batismo? Ninguém do Velho Testamento foi batizado no Espírito Santo. Não tem batismo do Espírito Santo no Antigo Testamento. Só tem no Novo. Tá? Ninguém da época dos Evangelhos foi batizado no Espírito Santo. Não. Qual é a época do Evangelho? Cristo vivo. Cristo morreu, ressuscitou, 40 dias depois ascendeu aos céus e depois enviou o Espírito Santo. Então, no Antigo Testamento, ninguém foi batizado com o Espírito Santo. Na época do Evangelho, ninguém foi batizado com o Espírito Santo. Jesus disse: eu tenho que ir. Se eu não for, o Consolador não vem. Depois que ele foi, o Consolador veio. Então, Cristo foi dirigido e ungido e cheio do Espírito Santo, mas nunca foi batizado no Espírito Santo. Quem foi batizado no Espírito Santo? A igreja, a partir do dia de Pentecostes. Tá? Todas as referências do Evangelho do batismo no Espírito Santo colocam tal ato no futuro. Lembra que eu falei, vocês serão batizados. Jesus falou, em poucos dias vou enviar o Espírito Santo para vocês. Então, sempre no futuro. De novo, Mateus 3,11. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Futuro. João Batista estava dizendo, depois, futuro, ele batizará vocês. Tá? Então, até em Atos 1.5, o batismo no Espírito Santo está ainda no futuro. Mesmo no livro de Atos, dos apóstolos. No futuro. De novo, Atos capítulo 1. Então, ó, dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Dentro de poucos dias. Então, o batismo está sempre no futuro. Então, Velho Testamento, ninguém foi batizado com o Espírito Santo. Época dos Evangelhos, ninguém foi batizado com o Espírito Santo. Foi depois. Quem experimenta o batismo? Quem que experimenta esse batismo?
Todos do grupo dos salvos no dia de Pentecostes foram batizados no Espírito. Naquele dia. Todos que estavam lá foram batizados com o Espírito. Atos 2, do 3 ao 4. E viram que o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito capacitava. Todos, a primeira igreja, o início da igreja, foi ali. Todos. Mesmo que a palavra batismo não aconteça em Atos 2,4, é claro que Jesus se referiu a este evento em Atos capítulo 1, versículo 5. E Pedro, no capítulo 11, do versículo 15 ao 16, identificou que lá no capítulo 2,4, como cumprimento da profecia do batismo no Espírito Santo. Próximo slide, qual que é? Pedro, quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles como sobre nós no princípio. Então, veja o que Pedro está dizendo. Eu comecei a pregar e eu vi que o Espírito desceu sobre eles. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito. João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então ele lembrou dessa referência. Então, como o Senhor tinha dito. Eles também foram batizados com o Espírito Santo quando eu preguei. Então, a partir do dia de Pentecoste, a pessoa é salva, ela é batizada com o Espírito Santo. Tá? Então, todos os grupos dos salvos no dia de Pentecoste foram batizados no Espírito. Tá? Todos os verdadeiros crentes, desde o dia de Pentecoste, foram batizados no Espírito Santo. Todos são batizados com o Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 1 ao 2. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que, em toda parte, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Todos. Então, todos os que, em toda parte, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Todos os cristãos são batizados com o Espírito Santo. Todos. Atos capítulo 11, versículo 17. Se, pois, Deus lhe deu o mesmo dom que nos dera quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Aqui é Pedro relatando. Quando ele pregou aos gentios, como a gente leu, ele falou que viu o Espírito Santo vir sobre eles. E eles foram batizados. E Pedro diz: quem sou eu para contrariar? Opor-me a Deus. Por quê? Deus lhe deu o mesmo dom que nos dera quando cremos. O mesmo dom. O dom de ser salvo. A vida eterna é um dom. Então, apesar de, na teologia, haver controvérsia quanto ao momento histórico da conversão dos discípulos de Jesus, pelo menos podemos entender que Pedro estabelece uma data para marcar sua conversão e a dos demais discípulos. E este marco é justamente o batismo do Espírito Santo em Atos 2, ali. Eles não tinham o Espírito Santo ainda. Jesus disse: dentro de poucos dias eu vou enviar. Ok? Primeira Coríntios capítulo 12, versículo 13. Pois, em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber um único Espírito. Tá? Então, todos nós fomos batizados em um único Espírito. Todos. Um único Espírito. Não importa se você é gentil, grego, africano, brasileiro, americano, europeu, não importa. Todos nós fomos batizados no mesmo Espírito. Falando em línguas ou não. O dom de línguas é um dom. O Espírito distribui o dom como Ele quer. Então, se você fala em línguas ou não, não importa. O que importa? Os frutos do Espírito que estão em Gálatas capítulo 5. Como eu sei se a pessoa tem o Espírito Santo? Se ela tem os frutos do Espírito. Isso que é importante. Não se a pessoa prega, se a pessoa ora bonito, se a pessoa estuda muito, não. São os frutos do Espírito. É o dia a dia da pessoa. A convivência com a pessoa diz se ela tem ou não o Espírito Santo.
Se ela tem dom ou não, não importa. O que importa são os frutos do Espírito, que é a pessoa nova. Agora ela não, ela tem obras da carne. Não tem o Espírito Santo. Não é uma nova pessoa. A nova pessoa tem o Espírito Santo. Nova pessoa, nova criatura. Tá? O Espírito testifica. Ah, você sabe quem é salvo? Sim, quem o Espírito testificar. Não com palavras, mas com ações. Tá? Alguns sugerem que o batismo do Espírito é normalmente um evento pós-conversão, como o dia de Pentecoste. Mas a dupla ênfase em todos, acompanhadas de verbos na voz passiva, sugere que aconteceu no momento da conversão. Irmão, eu não sei se cada um lembra o dia que foi convertido. Eu não lembro exatamente o dia, mas eu lembro o mês. Foi em novembro de 2011. Eu fazia jiu-jitsu em Hortolândia, eu morava aqui em Campinas e fazia jiu-jitsu em Hortolândia. Lá tinha um professor, o Mauro Gomes. Então eu treinava jiu-jitsu na Mauro Gomes Team. E ele era evangélico. Então eu treinei jiu-jitsu com ele pessoalmente 2, 3 meses. No terceiro mês ele falou que tinha uma célula. Que ele tinha uma célula no Boa Vista. Todo mundo conhece Boa Vista aqui, é um bairro terrível no tráfico. E ele tinha uma célula para recuperar pessoas drogadas. E ele indicou, olha, na época não tinha YouTube que nem hoje, né? Era coisa mais simples, né? Mas ele falou, tem um vídeo de uma testemunho de uma menina que foi salva. Assista. Falou, independente de quem católico, espírita, assiste, só assiste lá. Eu fui assistir. Na época que eu assisti, em 2011, eu era outra pessoa. Eu achava que era o dono do mundo, eu fazia, acontecia, sou o mais forte, eu não tenho medo de nada, eu sou invencível. Era o que eu pensava de mim. Nunca senti medo de nada. Não tinha medo de nada. Não tinha mesmo. E eu coloquei para assistir aquele testemunho. Eu lembro que no final do testemunho assim, tinha uma imagem, assim, duas escadas rolantes, uma que descia para o fogo, uma que subia para o céu. E perguntava assim, para onde você quer ir? Naquela hora eu não senti as minhas pernas. As pernas fraquejou. Eu senti como se o olho tivesse assim, aberto. Eu olhei assim, como se eu nunca tivesse enxergado na minha vida. Meu Deus, eu não quero ir para o inferno. Eu não quero ir para o inferno. Eu senti assim, abrindo assim. É como se eu tivesse assim e fez assim. Foi naquele momento que o Espírito Santo veio habitar em mim. Meu joelho fraquejou, eu vi que eu não era nada, eu vi que eu estava indo para a condenação eterna, eu vi que o meu futuro era terrível, eu entendi que existia só um Deus, eu entendi que eu era pecador, que eu era mau, que eu era ruim, que eu era perverso, que eu merecia aquela condenação. Foi assim, ó. E imediatamente comecei a procurar o Senhor. Imediatamente. Liguei para o meu cunhado, que é irmão da minha esposa, ele ia na igreja. Olha, isso era uma sexta-feira. Eu quero ir na igreja com você no domingo. Porque ele convidava a gente não ia. Não quero, depois a gente vê. Na hora, eu preciso ir. A minha esposa quis ir também, eu preciso ir. Comecei a ficar desesperado porque eu queria ir na igreja. Aí comprei uma Bíblia, comecei a estudar e não parei mais. Então, foi nesse momento que o Espírito Santo veio habitar dentro de mim. Você tem um entendimento aberto. Né? Lógico, meu batismo foi quase um ano depois. Que aí a gente fez o curso de batismo. Aí o pastor lá da outra igreja tinha uma data para fazer o batismo, deu quase um ano. Eu me converti em novembro de 2011, eu fui ser batizado 25 de dezembro de 2012. Um ano depois. Mas eu já tinha o Espírito Santo dentro de mim. Entendeu? Então, quando que o Espírito Santo vem habitar em você? No momento que você é convertido. Naquele momento ali. Tá? Não é depois. Então, muita gente que acredita que é na hora que você baixa as águas, na hora que você vai falar em línguas. Não é. É no dia, é instantâneo. Ok? Gálatas capítulo 3, versículo 2 e versículo 14. Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Paulo perguntando aos Gálatas. Então, foi pela prática da lei ou pela fé naquilo que ouviram? Naquele momento que eu ouvi aquele testemunho, né? Deus colocou a fé dentro de mim. Foi Deus. Então, foi pelas práticas da lei? Não.
A lei, ela veio para condenar. A lei de Deus é santa, mas ela faz o quê? Condena. A lei revela o pecado. Só isso. Ela não salva. Ninguém consegue cumprir a lei. São 618 mandamentos. Se você quebrar uma única vez na sua vida, você está condenado. Então, a lei, ela revela o pecado. A lei condena. Cristo salva. Tá? Então, foi pelas obras da lei que vocês receberam o Espírito? Ou pela fé naquilo que ouviram? O Evangelho. Tá? 14. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Tá? Mediante a fé. Então, isso é o batismo do Espírito Santo. É instantâneo. Você creu, é porque ele habitou em você. Você estava de costa para Deus. É como se Deus esticasse a mão dele assim, ó, virasse você para ele e puxasse você. É assim. Ninguém quer. Ninguém busca Deus. Todo mundo é inimigo de Deus. Ninguém em um certo momento falou, eu vou para Deus. Mentira. Isso não existe. A Bíblia não fala isso. Deus fala, vem, você se vira para ele e vem. Ele deposita o Espírito Santo dentro de você, coloca a mente de Cristo dentro de você, tira o seu coração de pedra, coloca um coração de carne, escreve as leis dele no seu coração. Ele põe o temor do Senhor no seu coração para que você não se aparte dele. Deus é ativo, nós apenas recebemos, por isso que é graça, é gratuito. Tá ok, irmãos? Acho que acabou, né? Então, terminamos por hoje a nossa aula, tá? Domingo que vem a gente vai estudar sobre o Pentecostes, tá ok? Hoje foi sobre o batismo e domingo a gente vai aprofundar um pouquinho sobre o Pentecostes. Vamos orar para que Deus abençoe o que nós estudamos aqui. Pai, obrigado por esta aula, obrigado por esse momento que meditamos na Tua Santa Palavra, que ela seja uma semente, que seja plantada em nossos corações, que nossos corações sejam um solo fértil para que ela cresça e dê muitos frutos, Pai. Frutos para a Tua glória, frutos para que nós possamos servir ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus, peço que o Senhor nos conduza até em casa em segurança para que possamos voltar à noite. Muito obrigado, Senhor. Amém. Obrigado, irmãos.